13 de outubro de 2024, 28º domingo do tempo comum, o jovem rico, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Por que é tão difícil para um homem rico entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram maravilhados com o que Jesus estava lhes dizendo, e ficaram ainda mais maravilhados com esta afirmação: É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Qual era o contexto dessa declaração? Os discípulos tinham ouvido com seus próprios ouvidos a pergunta que esse homem piedoso fez a Jesus, tendo se aproximado dele com humildade e sinceridade. Ele realmente queria alcançar a salvação. Jesus lhe responde, referindo-se em primeiro lugar aos mandamentos que devem ser guardados para estar com Deus na eternidade. Podemos nos afeiçoar a esse homem. O Evangelho de Mateus o apresenta como um jovem, pois ele pôde afirmar que desde a juventude guardou esses mandamentos. Poucos são aqueles que podem dizer isso de si mesmos, e abençoados são eles. Jesus também o amava e queria lhe oferecer um amor ainda maior. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nesse ponto, o homem não podia mais continuar. Ele não pôde aceitar o convite de Jesus. Por quê? Certamente ele recebeu naquele momento a graça para dar esse passo, pois sabemos que o Senhor não pede algo sem conceder ao mesmo tempo a graça necessária para cumpri-lo. Então, qual foi o motivo de sua recusa? O próprio Evangelho nos dá a resposta. Ele, porém, ficou desanimado com essas palavras e foi embora triste, pois possuía muitos bens.
Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. O obstáculo, portanto, eram seus grandes bens materiais, aos quais seu coração estava tão apegado que ele não conseguia se desfazer deles. Os bens materiais parecem dar ao homem uma sensação de segurança e talvez também o façam se sentir grande aos olhos dos outros. Portanto, é um valor que não só dá uma segurança aparente em nível pessoal, mas também é visto como tal por outras pessoas. Assim, a posição social e o prestígio que vem com a riqueza também entram em jogo aqui. Além disso, ela também pode ser vista como um favor especial de Deus. Tudo isso fez com que fosse difícil para o homem se soltar. Talvez ele sentisse que, ao dar esse passo, cairia em uma espécie de nada. Deixar tudo para trás, perder qualquer segurança, ter que dar um salto no vazio? De qualquer forma, sabemos que ele ficou desanimado e foi embora triste. Aparentemente, ele não contava com o fato de Jesus responder a ele dessa forma. Talvez ele também tenha percebido que o Senhor havia colocado o dedo na ferida, que ele havia mencionado o ponto-chave e sentiu seu apego, e não queria deixá-lo de lado. Jesus o deixou ir e não o reteve, nem tentou convencê-lo de forma alguma. Em vez disso, ele deu um ensinamento aos discípulos, que ficaram surpresos com suas palavras. Mas Jesus disse novamente: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram ainda mais assustados e não conseguiram entender por que Jesus dizia tais palavras. Talvez tenham sentido pena daquele homem. Talvez tenham refletido sobre o que teria acontecido com eles se também tivessem tantos bens. Talvez tenham achado que a reação de Jesus foi muito dura, pois haviam testemunhado a piedade desse homem e talvez tivessem se afeiçoado a ele. Em vista das palavras de Jesus, a grande pergunta que estava sendo feita agora era: quem pode ser salvo? De fato, quem pode salvar a si mesmo? Essa pergunta nos leva a uma grande profundidade e chegaremos à conclusão de que ninguém pode fazer isso com suas próprias forças. Ninguém pode salvar a si mesmo. É impossível para o homem. No caso do jovem do Evangelho de hoje, o obstáculo para responder plenamente ao convite amoroso do Senhor eram suas riquezas. Em outras palavras, o obstáculo será isso ou aquilo. Na maioria das vezes, são os envolvimentos ou apegos, mesmo que ele seja uma pessoa verdadeiramente piedosa e virtuosa. No final, foi justamente alguém com esses atributos que acabou se afastando de Jesus. Mas o Senhor não deixa seus discípulos em seus questionamentos e dúvidas. Olhando-os com firmeza, disse-lhes: aos homens é impossível, mas não a Deus, porque para Deus tudo é possível. Com essas palavras, Jesus dá uma resposta também a todos nós. É Deus quem nos salva. É o seu amor que nos busca. Foi a sua graça que veio primeiro. Nele podemos nos abandonar, além de nossa fraqueza. Com sua graça, podemos deixar tudo e segui-lo. E o que aconteceu com o homem que foi embora triste? O Senhor não retirou seu amor dele. De fato, ele havia guardado os mandamentos desde a juventude, pela graça de Deus. Embora ele não pudesse aceitar o convite de Jesus naquele momento, talvez nunca o esquecesse. No verso de comunhão que ouvimos hoje,
Jesus nos assegura: vós que deixastes tudo e me seguistes, recebereis o cêntuplo e possuireis a vida eterna. Amen. Dico vobis, quod vos, qui reliquistis omnia, et secut